Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será Jesus, nosso advogado no juízo. O texto que serve como base para o nosso estudo, Hebreus capítulo 10, versos 9 a 14, que vai dizer o seguinte: Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como nosso único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque, mediante essa oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. O texto que acabamos de ler vai trabalhar aqui um pouco a ideia de que os sacrifícios que aconteciam lá no contexto do Antigo Testamento eram sacrifícios importantes, sem sombra de dúvida. Eram sacrifícios que apontavam para o sacrifício maior, o sacrifício de Jesus. Por isso, o pecador, quando chegava diante do Senhor, ele olhava para o futuro, para o momento em que o Messias viria, e então acabaria pagando pelos pecados da humanidade. Enquanto isso, aquele sacrifício que acontecia todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, ele apontava para uma realidade maior, a realidade do sacrifício perfeito de Jesus. Foi por isso que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele morreu às 3 horas da tarde, às 9 da manhã ele foi crucificado, às 3 da tarde ele morreu. No momento em que ele morreu, o sacerdote estava a ponto de imolar o cordeiro. O cordeiro escapou. A terra tremeu e o véu que separa o lugar santo do Santíssimo, ele foi completamente rasgado. O que significa que a partir desse momento há um caminho aberto para Cristo Jesus, para chegar por Cristo Jesus, para chegarmos ao Pai. Cristo Jesus, ele ofereceu a si mesmo uma única vez. Ele morreu na cruz do Calvário uma única vez. Tomou o seu sangue uma única vez. Levou para diante do Pai para poder dizer, e Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 mostram isso. Quando a pergunta foi feita, quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? E então, um dos 24 anciãos disse, ele é digno, porque ele morreu e com seu sangue comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. O único digno de poder resolver o problema da humanidade é Cristo Jesus, porque com o seu sangue derramado uma única vez, ele abriu um caminho para podermos estar junto do Pai. Agora, enquanto o juízo está acontecendo no céu, nós temos um sumo sacerdote, que é, ao mesmo tempo, advogado. 1 João capítulo 2, verso 1, vai dizer, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha que coisa mais linda. De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo nosso pecado. O seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. E uma vez que ele adentrou o lugar santíssimo, ele permaneceu ali como nosso advogado e também juiz. Olha que coisa linda. É maravilhoso isso. Ele não apenas é um indivíduo que diante do Pai vai dizer, o Samuel pode ser salvo. Não porque ele tenha feito tudo perfeito, porque o Samuel é pecador. Mas ele pode ser salvo porque aceitou a minha oferta de perdão. Então, nessa perspectiva, ele nos defende diante do Pai. Mas é ao mesmo tempo juiz, porque todo o juízo foi entregue nas suas mãos. E quando você olha para isso, você vai descobrir que por meio do sacrifício e mediação de Cristo, Cristo resolveu o problema do nosso pecado, e ele virá outra vez para aqueles que o amam, e amam também a sua vinda, que estão olhando com esperança para o santuário celestial, esperando que o trabalho de juízo e intercessão terminem, e Cristo Jesus venha para nos buscar como nosso amado Salvador. Há um texto que aparece aqui no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, na página 409, onde Ellen White diz o seguinte,
A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte na cruz do Calvário. Com sua morte, ele iniciou essa obra e após a ressurreição ascendeu ao céu para concluí-la. Pela fé devemos ir além do véu, para onde nosso precursor entrou por nós. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter a compreensão mais clara do mistério da redenção. A salvação do ser humano tem custado um preço infinito ao céu. O sacrifício feito equivale aos mais amplos requisitos da lei de Deus que foi violada. E Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. E por meio da sua mediação, o desejo sincero de todos os que a ele se aproximam pela fé pode ser apresentado ao Pai. Olha que coisa linda. Cristo abriu um caminho para o Pai, mas ele faz intercessão por nós. Até que nós tenhamos a oportunidade de, em pessoa, cara a cara, chegar diante do Pai e colocar diante dele as nossas necessidades. Isso é fantástico. Hoje temos acesso ao trono da graça pelo que Cristo fez. E apesar de termos um inimigo, como Apocalipse capítulo 12 menciona, que dia e noite nos acusa diante dos santos anjos de Deus, nós temos um advogado justo, que morreu pelos nossos pecados e que com autoridade pode dizer, está salvo ou perdido. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo que Cristo fez. Amanhã nós teremos a oportunidade de encerrar as nossas considerações a respeito desse tema. Por isso faremos um estudo adicional do tema principal da semana, mas antes de podermos fazer isso, eu quero orar junto com você. Agradecendo a Deus por termos um advogado junto dele e que ele possa defender a nossa causa pelo sangue de Cristo. Ore conosco. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que Cristo Jesus é nosso advogado e também juiz. Colocamos nossa vida nas mãos de Cristo, pedindo que Ele nos represente nesse processo jurídico. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?